E se eu te dissesse que arqueólogos modernos encontraram evidências de esqueletos gigantescos em escavações ao redor do mundo? E que esses achados coincidem exatamente com relatos bíblicos sobre uma raça de gigantes que quase exterminou a humanidade? Esses seres, chamados Nefilins, não eram apenas monstros de carne e osso. Eles eram o resultado de uma rebelião celestial tão terrível que forçou o próprio Deus a reiniciar a civilização com um dilúvio global. Mas quem eram eles realmente? E por que sua história continua sendo descoberta hoje através da arqueologia e textos antigos? O livro de Gênesis nos transporta para uma era de corrupção total. A humanidade se multiplicava rapidamente, mas com o crescimento populacional veio uma maldade sem precedentes. O capítulo 6 de Gênesis descreve um mundo tão violento que o próprio Deus se arrependeu de ter criado o homem. É neste cenário apocalíptico que os Nefilins emergem. Gênesis 6, 1-4 revela: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naquele tempo havia Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Esses versículos são como uma janela arqueológica para um mundo perdido, onde algo sobrenatural estava corrompendo a própria essência da criação. Mas quem eram esses filhos de Deus? Evidências textuais de múltiplas fontes antigas convergem para uma resposta perturbadora. Eram anjos caídos que violaram as leis celestiais. O livro de Enoque, citado pelo próprio apóstolo Judas no Novo Testamento, detalha como um grupo de 200 anjos conhecidos como os Vigilantes desceu ao Monte Hermon. Liderados por Semjasa, eles fizeram um pacto proibido para tomar mulheres humanas como esposas. A arqueologia moderna encontrou evidências intrigantes no Monte Hermon, estruturas megalíticas inexplicáveis e inscrições antigas que mencionam os que desceram do céu. Além disso, descobertas recentes no Vale dos Gigantes em Israel revelaram artefatos e ossadas que desafiam nossa compreensão da história antiga. Dessa união proibida nasceram os Nefilins, híbridos de 4 a 6 metros de altura, com força descomunal e inteligência sobrenatural. Mas eles eram mais que gigantes físicos, eram espiritualmente corrompidos, introduzindo uma era de terror que quase exterminou a linhagem humana pura. Relatórios arqueológicos do século XX documentaram descobertas de esqueletos gigantescos em diversas partes do mundo. Em 1947, achados no deserto de Nevada revelaram restos mortais de indivíduos com mais de 3 metros de altura. Escavações na Síria encontraram ossadas que cientistas inicialmente atribuíram a espécies humanas desconhecidas. O que é fascinante é que culturas completamente isoladas mantiveram registros similares. Os titãs gregos, os Anunnakis sumérios, os gigantes nórdicos e até mesmo lendas nativas americanas sobre pessoas altas que vieram das estrelas. Mas antes de continuarmos, eu quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Segundo textos antigos, os anjos caídos não apenas geraram os Nefilins, mas também corromperam a humanidade, ensinando conhecimentos proibidos. Azazel ensinou a forja de armas de guerra. Baraquel revelou os segredos da astrologia. Cocabel transmitiu conhecimentos sobre constelações que permitiram navegação avançada. Isso explicaria como civilizações antigas conseguiram construções impossíveis, como as pirâmides do Egito, Stonehenge e as ruínas de Baalbek, no Líbano, estruturas que desafiam nossa engenharia moderna.
Os Nefilins, com esse conhecimento superior, dominaram civilizações inteiras. Eles não eram apenas guerreiros invencíveis, mas também reis sacerdotes que exigiam adoração. Registros cuneiformes da Mesopotâmia descrevem reis com estaturas gigantescas que governaram por centenas de anos. Mas havia algo ainda mais sinistro acontecendo. Gênesis 3:15 havia prometido que a semente da mulher derrotaria Satanás, uma profecia messiânica sobre Jesus Cristo. Ao corromper a linhagem humana com sangue angelical, Satanás tentava impedir o nascimento do Messias. Os Nefilins representavam uma ameaça existencial, não apenas física, mas espiritual. Eles praticavam rituais abomináveis, incluindo sacrifícios humanos e canibalismo. O livro de Enoque descreve como eles devoravam o trabalho dos homens e, quando isso não bastava, atacavam os próprios homens. A violência atingiu níveis tão extremos que Gênesis 6:5 declara que toda inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente má. A criação de Deus estava sendo sistematicamente destruída. Foi então que Deus tomou a decisão mais dramática da história. O dilúvio não foi apenas um evento natural, mas um ato de purificação cirúrgica para preservar a linhagem humana pura através de Noé e sua família. Mas a história não terminou com o dilúvio. Números 13:33 revela que os espiões enviados à Terra Prometida encontraram gigantes novamente. Também vimos ali gigantes, Nefilins, descendentes de Enaque. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como isso foi possível? Teorias baseadas em análise textual sugerem que alguns traços genéticos podem ter sobrevivido através das esposas dos filhos de Noé, ou que novos eventos de hibridização ocorreram após o dilúvio. Deuteronômio 3:11 menciona Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media 4 metros de comprimento. Escavações arqueológicas na região de Bazã encontraram estruturas megalíticas que coincidem com esses relatos bíblicos. Mas aqui está a verdade transformadora. Mesmo com todo o seu poder sobrenatural, os Nefilins nunca conseguiram derrotar o plano de Deus. Davi, um simples pastor, derrotou Golias, descendente dos gigantes. Os israelitas, seguindo a Deus, conquistaram os Anaquins em Canaã. Isso nos ensina uma lição poderosa para hoje. Não importa quão gigantescos sejam os desafios que enfrentamos, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais, eles nunca são maiores que o poder de Deus operando através de quem confia nele. A história dos Nefilins nos mostra que Satanás sempre tentará corromper e destruir, mas Deus sempre tem um plano de redenção. Jesus Cristo, a verdadeira semente da mulher, veio exatamente como prometido, derrotando definitivamente as forças das trevas. Os Nefilins foram gigantes que quase destruíram a humanidade, mas serviram para revelar algo ainda maior: a fidelidade inquebrantável de Deus em preservar seus propósitos. Suas pegadas na história, através da arqueologia, textos antigos e evidências culturais, continuam testemunhando da veracidade das Escrituras. Hoje, você pode ter a certeza de que o mesmo Deus que derrotou os Nefilins está ao seu lado, pronto para vencer qualquer gigante em sua vida. Se esta revelação tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder transformador da Palavra de Deus.